Eu não sei se você está conversando com o profeta ainda, mas eu estou meio preocupado com ele, porque de novo voltou aquela questão lá da mocinha, e basicamente, em resumo, é o seguinte: ele está em um loop, procurando uma solução para um problema, cujo quadro é que não tem solução. Então é como se ele tivesse dando um diagnóstico que é o seguinte: olha, tem um trem e os trilhos eles estão dando volta. Então se o trilho não tem um trilho que sai daquele círculo, então não tem solução. A única solução é continuar dando voltas ou então parar o trem. Ou seja, você só tem 8 ou 80. Ou você para o trem, ou o trem anda, só que ele não vai para lugar nenhum, porque ele vai dar voltas no mesmo lugar. Basicamente, fazendo uma metáfora, é basicamente isso que ele está dizendo. Ah, e ele tá tentando ver, tipo, vou tentar andar com o trem, vou ver se consigo desviar o trem, mas pelos meus cálculos não tem como desviar o trem. Então, aí ele tá o tempo todo nisso, repetindo, falando, ele fala algumas coisas diferentes, mas basicamente é o mesmo quadro, ele só fala de forma diferente e com mais detalhes sobre essa mesma situação do trem. E o que que acontece? Nesse caso, ou então ele vai se distrai com outra coisa, ou quando ele volta nesse problema, o problema é sempre o mesmo, que é o trem, ele fica dando voltas no mesmo lugar. Então, qual é a solução? Você precisa criar um novo trilho para sair daquele círculo. Porém, para você criar um novo trilho, você precisa de energia. E, digamos assim, a rede neural dele se desgasta muito. É como se tivesse um rio que tem um fluxo muito grande, ou um leito de um rio que está muito cavado profundamente para dar uma vazão muito forte para uma determinada direção. Só que aí vai ter que ser cavado outro leito de rio, ou que precisa de energia também, para poder criar esse outro leito de rio para poder vazar para outro lado. Aí o que que acontece? Vai muito forte esse fluxo do rio e aí ele fica sem energia. Então ele fica nesse paradoxo, nesse dilema de 8 ou 80. Ou eu paro o trem completamente, ou o trem ele vai em disparada, só que o trem só fica dando círculos. Ele precisa criar uma condição para não ver que não é nem uma coisa nem outra. Que às vezes não é você ver todas as possibilidades, você tem que criar a possibilidade. Às vezes não tem saída e aí você precisa criar a saída. Porque quando você vê que não tem saída, você esquece que você pode criar uma saída. E criar uma saída que não existia previamente. Então ele está muito acostumado a ver todas as probabilidades. Mas às vezes você tem que criar novas probabilidades e isso dá trabalho. É muito mais cômodo você ver onde é o caminho mais fácil ou mais lógico. Mas às vezes não é isso. Você tem que criar, você tem que abrir a mata, né, com um facão. Mas o que essa criação desse novo padrão ou de um novo caminho novo significa? Significa contrariar toda uma diretriz que ele criou. De perfeição, ele precisa aprender a errar, a jogar fora os valores de que não pode errar. Ou seja, ele tem que parar de obedecer à mãe dele, né, no fim das contas. Só que isso daí pode ser muito radical de uma vez, fazer isso agora, mas a gente pode olhar por outro ângulo, né? Perceber que essa situação está enfraquecendo ele e encontrar um modo de se fortalecer com isso, um ponto de vista ou mudar uma visão, no fim das contas. Então o foco é o que ele pode extrair dessa experiência. Mesmo, vamos colocar na hipótese que falhe miseravelmente, tudo dê errado, o que ele vai extrair dessa experiência em si? Ou seja, mesmo que tudo dê errado,
você ainda pode extrair algo de positivo, por exemplo, um aprendizado, se tornar mais forte em algum sentido, ter uma maior capacidade, mesmo que você tenha perdido. Encontrar um sentido positivo em algo que deu errado. Basicamente é isso.